Salve, salve, galera! Está começando mais um IESP, o podcast do Isso é São Paulo. Ih, rapaz, já esqueci. Número 34. Para variar, eu esqueço, né? É impressionante como eu não me preparo. Eu certo? acho que você não esquece, acho que você não se prepara para não ter que procurar alguma referência ao episódio. 34. Eu acho... Pode falar, Aline. Não, era só uma besteira, pode falar. Quer dizer, você ia falar uma besteira, você ficou Maior que em a sua. silêncio. Não, eu ia falar que eu acho que você não lembrou porque você tá muito atarefado ultimamente. 34 remete a... Ah, Não faço a menor ideia. bom, você enfim, não pesquisa, mas vamos lá. Está começando o IESP, o podcast do Isso é São Paulo. Você nos encontra no Spotify, no Deezer, Apple Music e no Castbox, além das nossas redes sociais, @IESPOficial. Além de se inscrever no nosso canal no YouTube, Isso é São Paulo, aceitar as notificações e compartilhar nos grupinhos de WhatsApp, tá certo? Inscreva-se no canal. Eu estarei mais uma vez ao lado do Luca Bop, do Eduardo Afonso e da Aline Fanelli para a gente discutir o São Paulo Futebol Clube. Tudo bem, Dudu? Seja bem-vindo a mais um IESP. Tudo bem, Ivanzito? Um beijo para a Aline, um abraço no Luca, em você, a todos que nos acompanham. E, lógico, nessa entrada inicial, participação inicial, falar um pouquinho de mais uma vitória do São Paulo contra o Flamengo. E como nós estamos gravando no dia seguinte ao jogo, eu hoje acompanhei muita gente, muitos colegas falando, né? E ficou tudo tão focado no erro do Hugo, parecendo que o São Paulo só venceu devido ao erro do Hugo, e lógico que o erro do Hugo, ele contribui muito para a vitória do São Paulo. Mas poucas pessoas, aliás, eu vou fazer até um adendo, o Jean Oddi foi um dos caras que eu ouvi e que compartilham da minha posição. Mas pouquíssimas pessoas, raríssimos jornalistas, conseguiram enxergar que aos 42 minutos de um jogo mata-mata, 42 do segundo tempo de um jogo mata-mata, de um torneio importante contra um time gigante fora da sua casa, o São Paulo provocou o erro do Hugo ao marcar a saída de bola, sendo que talvez qualquer outro time já estivesse com 1-1 no placar, acomodado no seu campo de defesa, achando muito bom o resultado de empate 1-1, com a chance de decidir em casa a classificação na partida da volta. E o São Paulo não, foi lá apertar, e aí esse aperto provocou o erro do Hugo e o segundo gol do Brenner. Então a gente muitas vezes fala aqui sobre coisas erradas do São Paulo, e tivemos muitas ontem no jogo contra o Flamengo, o próprio Diniz admitiu, né? Dificilmente o Diniz admite, mas ele admitiu até numa pergunta sua, Ivan. Mas ontem a gente não está falando sobre um mérito, que foi o São Paulo aos 42 minutos, ao invés de colocar a bunda na defesa e sair satisfeito com 1-1, foi apertar uma saída de bola do gigante Flamengo no Maracanã, e com esse aperto conseguiu fazer o gol da vitória. Então acho isso muito mérito, acho muito errado se jogar a culpa da derrota do Flamengo só numa falha do Hugo. Acho que tem mérito também do São Paulo na sua vitória contra o Flamengo. Muito legal. Bom, é claro que nós vamos discutir bastante a respeito dessa vitória importante do São Paulo, 2-1 para cima do Flamengo pela Copa do Brasil. O São Paulo agora tem vantagem no jogo da volta na próxima quarta-feira no estádio do Morumbi. E aí, Aline Fanelli, seja bem-vinda ao IESP. Você gostou da participação tricolor? O desempenho foi satisfatório para você? Oi, Ivan. Um abraço para você, para o Edu, também para o Luca. Eu acho muito importante isso que o Edu destacou. E que realmente, logo depois do jogo, a gente não para pensar. Porque como o time errou demais naquela saída de bola, né? Especialmente o Bruno Alves, ele foi muito mal ontem. Acho que não me lembro dele ter feito uma partida tão ruim quanto ele fez nessa quarta-feira contra o Flamengo. E aí você acaba focando no que o São Paulo teve de erro. E eu achei muito legal, o Renato Rodrigues, da ESPN, ele fez o desenho dessa pressão que o São Paulo fez quase no fim do jogo. E eu achei muito interessante entender não só, primeiro, que o São Paulo estava para cima, pressionando o adversário, mas também a maneira como o São Paulo pressionou o adversário. Quem tiver curiosidade, acredito que está no perfil dele, eu recebi pelo WhatsApp, porque ele mostra que a pressão não é uma pressão feita de qualquer jeito, a pressão do São Paulo para tentar impedir os passes na saída de bola do adversário. Ela é uma pressão trabalhada e treinada, e que tem uma ideia muito clara. Então, achei esse ponto
bastante interessante. E eu queria destacar, obviamente, os desempenhos de Gabriel Sara e também de Brenner. O Sara, extremamente inteligente, tem uma visão de jogo como poucos para aquele passe do Brenner. E o Brenner, que a gente vinha falando, né, aqui no podcast, será que vai ser só uma fase? Tudo leva a crer que não é só uma fase, né? O Brenner está realmente se encontrando com o time, conseguindo marcar gols, muito esperto, muito inteligente, e com isso o São Paulo vai conseguindo se dar bem. Tem essa vantagem que eu não acredito que deve ser levada em consideração, porque vai ser um confronto muito difícil. Não vai ter favorito, vai ser um confronto muito equilibrado. São Paulo vai jogar em casa e com a vantagem do empate, sim, mas aí na hora que a bola rola, a gente sabe que tudo pode mudar. Muito bem. Luca Bop, eu quero saber o seguinte, quantas vezes você pensou em quebrar a televisão quando você viu o São Paulo naquela saída de bola se expondo bastante? Que eu tenho certeza que você deve ter ficado pé da vida com aqueles momentos em que o São Paulo quase entregou, colocou tudo a perder. Seja bem-vindo, irmãozinho. Obrigado, Ivan, Edu, Aline, prazer estar com vocês de novo. Eu perdi a conta de quantas vezes eu quis quebrar a televisão, porque eu perdi a conta de quantas vezes o São Paulo errou esse passe, né? O São Paulo foi muito impreciso na saída de bola. Acho que foi o jogo em que o São Paulo foi mais impreciso. E eu acho que o mata-mata, por ter essa característica de um erro é fatal, um erro pode definir o confronto, acho que o São Paulo ontem brincou com a sorte, teve mais sorte do que juízo. O São Paulo poderia ter tomado 3, 4 gols no primeiro tempo por erros que ele próprio provocou. Eu acho que esse time às vezes acaba confundindo coragem com inconsequência. É uma linha muito tênue entre ser corajoso e ser irresponsável e ser inconsequente. Mas eu queria falar, Ivan, que assim, embora eu tenha quase quebrado a televisão muitas vezes, eu gostei muito do jogo do São Paulo ontem. Eu acho também, eu concordo com o Edu, acho que a análise geral está sendo injusta com o São Paulo. Acho que se fosse... O São Paulo ganhou, em 10 dias, ganhou 2 vezes do Flamengo, meteu 6 gols lá. Aleluia! Aleluia! Segue, irmão. Não, mas assim... tá todo mundo falando, não, o Flamengo ainda é favorito. O que leva aqui que o Flamengo é favorito? Não ganha grava o comentário e coloca num quadro. Não, mas assim, de verdade, ontem senti orgulho do São Paulo, sobretudo no segundo tempo. Eu dividiria o jogo assim. Os primeiros 10 minutos o São Paulo jogou bem, entrou ligado, ao contrário do que fez contra o Lanús, quando entrou no mata-mata desligado, e aí acabou indo para o primeiro tempo 2-1 para eles e tal. O São Paulo entrou ligado nos 10 minutos primeiros minutos do Maracanã. Aí o Flamengo ganhou umas 4, 5 divididas ali no meio com o Gerson, o William Arão, inflamou o time, o Rogério ficou acelerando os caras, né, e tal. E aí eu senti que o São Paulo, dos 10 aos 45 do primeiro tempo, o São Paulo temeu o Flamengo. Em vez de respeitar, temeu. Os jogadores pareceram muito intimidados. O Igor Gomes, o Gabriel Sara, enfim, todo mundo parecia meio intimidado. O Luan, todo mundo meio intimidado. No segundo tempo, o São Paulo olhou de igual para igual para o Flamengo. E aí é isso, né? Gabriel Sara com um toque açucarado, Brenner letal. Mas eu queria falar do Luan, meu. O que joga a bola o Luan Santos? Pelo amor de Deus, cara. O São Paulo só pôde imprimir aquela pressão, aquele equilíbrio no jogo, cara, porque o Luan liberou o Diego para ser ala, tirou o Diego ali de trás, o Luan ficou como zagueiro, ele que inicia a jogada do primeiro gol. Enfim, fiquei muito orgulhoso do São Paulo ontem, foi um jogo maiúsculo no segundo tempo. Pegamos o Flamengo no Maracanã e de novo batemos neles. Ivan? Manda. Não, essa matéria que a Aline passou, inclusive ela acabou de passar aqui na ESPN esse comentário do Renato, e aí eu estava analisando aqui os lances, né? O São Paulo errou muito mesmo ontem a saída de jogo, mas dos erros que teve, eu acho que eles foram mais individuais, como, por exemplo, o Igor Gomes tropeçar na bola, o Bruno Alves não dominar uma bola que vai no pé dele, do que erros de formatação tática ali, do erro da aplicação tática. Não, se eles não tivessem tido erros individuais, os lances não aconteceriam. Talvez uma bola que saiu pelo lado direito no segundo tempo, que terminou com o cruzamento do Michel, que o Gabigol estica o pé e quase faz esse, talvez tenha sido um erro mesmo não individual, um erro de troca de passe errado, de mau posicionamento na saída, mas as outras duas foram erros individuais. E mais, né, a gente tem falado, e é um teste para cardíaco mesmo, o jogo de São Paulo, mas eu também fiz um levantamento hoje que o São Paulo só tomou um único gol, em saída de bola da intermediária defensiva para trás,
da sua área, da linha do goleiro, até a intermediária defensiva, só um gol foi sofrido, para a LDU. Alguns outros gols aconteceram em erros de passe já da intermediária para frente, até o meio de campo. E ali não é uma questão... Ali a bola tem que rolar mesmo de qualquer jeito. Saindo por baixo, saindo por cima, saindo de lado, a bola tem que passar no meio de campo. E ali é natural, ou natural não, mas acontecem erros de qualquer forma que você jogue. Mas nesse estilo de saída de bola, por mais que o coração do torcedor vá a 1000, gol mesmo tomado, um único, para a LDU. Então acho que também ou é sorte ou é coincidência, tem algumas coisas caminhando favoravelmente ao Diniz e ao seu esquema. É uma proposta de jogo, uma ideia de jogo, isso não vai mudar. Por que o São Paulo não muda por conta da característica da competição? Não, o São Paulo não mudou a sua forma de jogar desde janeiro e não vai mudar. Ela só vai mudar o dia que o Fernando Diniz não estiver mais à frente do time. Essa saída de bola é uma saída de bola que em determinados momentos ela vai ser mal executada e ela vai gerar críticas, e em determinados momentos ela vai ser bem executada e vai gerar elogios, como, por exemplo, aconteceu no clássico contra o Palmeiras, no último confronto contra o Flamengo na goleada por 4-1. Então, quando o São Paulo consegue executar bem essa proposta, o São Paulo tem êxito. O São Paulo consegue machucar a defesa adversária. Se você reparar no primeiro gol do São Paulo, o time sai tocando, a bola chega no Luan, um passe vertical para o Juan Fran, Sara, Brenner, rede. Então, o São Paulo tem como característica fazer esse tipo de desenvolvimento. Às vezes vai ser bem executada, repito, às vezes vai ser mal executada. Mas eu acho ainda, também concordo com alguns, que em determinados momentos o São Paulo se expõe bastante. E pela característica da competição, é necessário que você tenha um pouquinho mais de cautela. E outra coisa, com relação a alguns valores individuais, foi destacado o Luan com razão, justo. Vocês também destacaram o Gabriel Sara. Esse é um atleta, para mim, fundamental para o time do São Paulo. Um cara que realmente faz muita diferença. E eu gostaria de destacar o Daniel Alves. Como cresce, e ninguém esperaria algo diferente, mas como ele cresce, como ele se torna uma peça fundamental, como ele chama a responsabilidade em jogos grandes. Ele foi bem no clássico contra o Palmeiras, ele foi bem na goleada por 4-1, e ontem ele foi fundamental novamente, porque parar o Flamengo, fundamentalmente, é você incomodar o Gerson. E como ele incomoda o Gerson? Como o Gerson, com toda a sua vitalidade, tem dificuldade para jogar contra o veterano. O cara é bom mesmo. Por isso que eu falo, às vezes a gente fica pedindo o Daniel Alves na beirada do campo, na lateral, porque lá ele se consagrou, mas é um desperdício um cara como esse, a forma como ele consegue melhorar os seus companheiros, a visão que ele tem de jogo, a leitura que ele faz, como ele é fundamental no meio-campo. Enfim, acho que o São Paulo não teve um desempenho extremamente satisfatório, mas acho que foi razoável, até porque o Flamengo, mesmo em má fase, é uma equipe muito forte individualmente. Pois não. Eu só queria levantar um aspecto dessa questão dos muitos erros da saída de bola do São Paulo, que eu acho que contribuíram, que é o fato de que o Rogério Ceni não teve tempo para trabalhar a equipe do Flamengo. E ele sabe que a defesa do São Paulo, ela se expõe porque ela tem essa saída de jogo. E a partir do momento que você coloca um time bastante veloz, você coloca Michael, Gabigol, Bruno Henrique, Vitinho, são jogadores inteligentes, que em uma roubada de bola, eles conseguem fazer lances e criar oportunidades claras de gol, como realmente aconteceu na partida de ontem. Então, acho que o Rogério, com um dia de trabalho, taticamente não tinha muito o que fazer nessa equipe do Flamengo ainda, além de uma conversa, um primeiro treino muito intenso, e explorou justamente essa característica da saída de bola do São Paulo. Então, eu acho que até os erros eles aconteceram mais porque foi também uma estratégia muito grande do Flamengo, uma estratégia que foi insistente. Então, o São Paulo exposto ainda mais e com os jogadores errando uma vez, errando outra, dando aquela balançada por causa dos erros, mas eu acho que essa ideia de jogo do Rogério, de jogar para os jogadores rápidos, inteligentes que ele tem no ataque, também influenciou. E eu queria também falar a respeito de alguns valores individuais mais jovens, né? Porque o Lucão hoje no Twitter chamou a atenção do Luan e agora também expôs aqui no podcast, e vocês já falaram do Sara e o Brenner dispensa comentários, e eu acho que é fundamental o trabalho desenvolvido
pelo Fernando Diniz. Porque no atual contexto do São Paulo tem sido uma máquina de triturar profissionais, esses atletas mais jovens conseguirem se desenvolver é algo muito complicado, muito difícil, e eles estão conseguindo. São Paulo hoje talvez seja uma equipe extremamente competitiva por conta dos mais jovens também, pelo que eles vêm realizando. E conseguir se desenvolver nesse contexto é muito difícil, e eles têm tido um respaldo muito importante do comandante. Isso tem que ser preservado, porque muitos foram parar no Portimonense emprestados, muitos foram triturados por essa máquina, e ele teve paciência com alguns atletas e ele tem muito mérito. Por quê? Porque o São Paulo pode obter, com esses meninos da base, que evidentemente têm qualidade, o São Paulo pode conseguir ganhos esportivos, ou seja, títulos, e também pode conseguir ganho financeiro. Que é o mais, e o clube está mal. Que é o mais importante. Exato. Que é o mais importante. Sim. Infelizmente, sim. Né? Infelizmente. Porque o clube está completamente quebrado. Sim. Então, assim, o Fernando Diniz tem virtudes e defeitos, e eu já falei isso aqui diversas vezes, como qualquer outro profissional no Brasil. Mas essa virtude precisa ser ressaltada e elogiada. Porque são poucos aqueles, e o Eduardo talvez não, é o nosso componente aqui mais experiente. Quantos treinadores gostam de fato de trabalhar com os meninos da base? Quantos têm paciência? Quantos desses atletas subiram e os treinadores não tiveram paciência e eles simplesmente sumiram? Claro que alguns não vão conseguir. Isso é muito individual também. Existem alguns que não gostavam. O Muricy tem 1000 méritos no São Paulo. Exato. Mas um desmérito do Muricy que ele nunca olhou para a base como alguns outros técnicos olharam. Ele não gostava, ele nem trazia os caras para treinar com o profissional. Subiu alguns por obrigação, tinha que subir, os caras estavam estourando, mas assim, nunca foi muito favorável a uma integração total base CT da Barra Funda. Talvez você não saiba lidar, né? Talvez, por característica de treinador, você não saiba como fazer essa transição de uma maneira que ela seja natural e benéfica para os dois lados, né? A transição ela é muito importante. Ela é muito importante e eu diria que ela é fundamental, porque é o seguinte, uma coisa é você falar assim, eu trabalho com os meninos da base, vejam quantos estão treinando. A outra coisa é você, de fato, olhar com carinho para esses meninos. E entender, exatamente, e entender que eles podem ser importantes, sim, como aconteceu com o Gabriel Sara. Gabriel Sara é dedo Diniz. Brenner é dedo Diniz. E aí tem um mérito, Ivan, que eu acho importante, é o seguinte, a gente já criticou muito o Diniz aqui, com muita razão, mas ele tem esse mérito. Ele não se abala com o que vem de fora. Em alguns momentos isso é ruim, porque, por exemplo, ele é teimoso, e essa teimosia às vezes provocou alguns momentos de instabilidade no time. Por exemplo, quando ele manteve o Bruno Alves fora da equipe, o Luan fora da equipe. Isso foi ruim. Mas ele é muito fechado com as suas ideias. Então não tem pressão de torcida, de crítica, de rede social, de dirigente, de conselheiro, nada. Ele vai. E isso acaba sendo bom nesses casos que você citou. E outra coisa, Lucão chegou a ser um crítico do Gabriel Sara, e eu quero deixar bem claro uma coisa, justo, tá? Gabriel Sara não estava jogando absolutamente nada, tá? Então, extremamente justo. Por quê? Qual é o recorte do torcedor? O jogo. É a única coisa que ele tem como referência, o jogo. As questões internas que são importantes na avaliação, nós não temos conhecimento. Agora que a gente está longe do centro de treinamento, menos ainda. Mas, assim, o que é importante para o torcedor, o que ele tem como análise? O jogo. E o Gabriel não estava entregando muita coisa. Então, eu quero deixar bem claro, Lucão, que era extremamente justa a sua crítica com relação ao garoto. Mas mérito também do treinador de entender que, mesmo não rendendo dentro das 4 linhas, era importante ter um pouquinho de paciência, porque ele tinha convicção que esse moleque ia jogar bola. E ele, de fato, está jogando, né? Assim, até hoje eu escuto, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, os camaradas vêm tirar print meu de agosto, setembro, quando o Gabriel Sara estava errando rigorosamente tudo, assim, passe, lateral, lançamento, ele errou tudo, assim, ele fez 6 jogos muito ruins, ele era com certeza o pior do time nos 6 primeiros jogos.
E eu malhei mesmo o cara, porque assim, eu sou torcedor, vocês não são, mas eu sou torcedor, assim, eu vou bater, sacou? O cara tá mal, eu vou xingar, eu vou cornetar, vou falar que o cara não tem, é ruim de bola, não sei o quê. Mas jogar bem, eu vou querer abraçar ele no aeroporto e tudo mais e tal. No jogo contra o Santos, ele fez 2 gols, jogou muita bola, houve uma mudança de posicionamento, que ele tá jogando mais na direita. Quando ele começou, ele tava jogando na esquerda, ajudando a cobrir o Reinaldo. Ele foi pra direita, eu não sei qual que é a posição dele de origem na base. O Grossi fala que ele já jogava nessa posição que ele jogou antes e tudo mais. Só que Isso. O fato é que na direita ele tá jogando muita bola. Fez gol de limpar pro meio e bater. Ontem limpou pro meio, deu uma metida de bola. Tem feito gol, joga em todos os lugares do campo. É uma metamorfose que eu não me lembro. Eu não me lembro de um jogador aumentar tanto o nível em tão pouco tempo. O Gabriel Sara era um cara que errava tudo e passou a ser o cara que é absolutamente fundamental pro time. Absolutamente fundamental. Fala. Lucas, você não acha que talvez seja também o seguinte, o São Paulo é um time penso, né? O São Paulo joga muito mais pela esquerda, principalmente ofensivamente, do que pela direita. Então, talvez, na esquerda, quando ele lá estava, e que era a posição de origem mesmo na base, ele estava sendo cobrado mais, porque ali é o ponto forte, e talvez não estivesse entregando por 1000 motivos que a gente pode explicar aqui. E agora, na direita, ele consegue, como é pouco acionada, quando ele está lá, ele consegue dar algo que o lado direito do São Paulo costuma não ter, principalmente quando joga o Juan Fran ou até o Tietê. Quando joga o Igor Vinícius, ainda tem um pouquinho. Não sei, eu penso isso, certo? Você não acha? É verdade. Eu acho também, porque ao lado direito do São Paulo é também inoperante, e se você parar pra pensar, muitos gols têm saído dali, né? Agora. Inclusive, contra o Goiás, o cruzamento do Ranfran na cabeça do Brenner. Ontem, o lance do primeiro gol, saiu da direita. Enfim, acho que o Sara deu essa opção também com aqueles pontas com o pé invertido, assim, que a gente fazia, né? Desde o Brenner a gente não tinha. Ele é o melhor jogador que jogou na região ali desde que o Brenner saiu. E assim, virou o melhor jogador de São Paulo, eu acho. Acho que é o jogador mais constante, o jogador mais importante, mais intenso. Cumpre uma função tática, defensiva, ofensiva, é um cara que tem coragem de jogar verticalmente. Pô, contra o Goiás, ele deu acho que mais de 10 lançamentos para tentar achar atrás da zaga do Goiás. Uma jogada treinada, evidentemente treinada. É um cara que tá com confiança. E é isso, cara. Hoje eu sairia na rua com eu amo o Gabriel Sara. Assim, eu sou o primeiro cara a querer gostar dos jogadores. O Brenner, a mesma coisa. O Brenner até a partida contra... Eu lembro quando ele entrou contra o Guarani, cara, no Campeonato Paulista, quando a gente poupou. Isso. O Brenner não jogou nada aquele jogo. Ele destoou dos reservas, não jogou nada. O Elinho jogou bem aquele jogo. E aí ele entrou no jogo contra o Corinthians. E aí é isso, né, cara? Você faz um gol aos 49 do segundo tempo, no maior rival, garantindo a vitória. Assim, as coisas acontecem. O misticismo do futebol permite isso. E hoje o Brenner, como a gente falou, é o melhor centroavante desde Luiz Fabiano. Então, 2 metamorfoses diante dos nossos olhos. É lindo ver essas supernovas chamadas Gabriel Sara e Brenner. E contra o Goiás, o Sara não teve Daniel Alves, certo? O Sara estava muito mais solto. O Sara se apresentava em todo lugar do campo, ele chamava a responsabilidade, ele olhava para todo mundo, ele tinha aquela coisa de tocar e já se apresentar para receber e não tocar para se livrar da bola. Eu achei ele muito solto contra o Goiás e muito bem sem o Daniel Alves. Boa. Para a gente passar para o próximo tema, porque a gente precisa projetar bastante... Vamos só fechar desse tema. Fala. Sobre, a gente não vai fazer outro podcast até o jogo de quarta, né? Então, a gente podia falar se o São Paulo deu um passo gigante, não deu, tá tudo 0-0. Tá, antes, a gente até vai dar, a gente até pode projetar um pouquinho e até palpitar, mas, Luca, me dá uma visão aí do torcedor, né? O que você achou do Rogério Ceni assumindo o Flamengo? Cara, eu achei que ele pensou nele, não pensou na relação que ele tinha com o São Paulo. Ele aceitou enfrentar o São Paulo no primeiro jogo, aceitou vestir uma camisa 01. O Rogério, depois de segunda-feira, se tornou pela primeira vez desde que eu nasci um adversário do São Paulo. Acabou, a relação mudou. A ruptura, o que ele fez, eu agradeço profundamente e tal. Mas é adversário, acho que algumas coisas transcendem a oportunidade de carreira. O futebol não é uma plataforma de empregos normal como outra qualquer, uma oportunidade de carreira, não é que ele vai virar CEO de uma puta empresa, não, assim, o cara tem 26 anos, 25 anos dedicados a um clube, a uma torcida, falou que ia jogar cinzas no Morumbi, é uma relação absolutamente transcendental, são 18 milhões de pessoas que têm ele como o maior ídolo, um puta espelho e tal. Não tinha nada certo que ele viria para o São Paulo? Não tinha, nenhum dos caras cravou, nem o Casares nem o Natel, que ele viria para o São Paulo em fevereiro. Mas tinha uma narrativa que falava tudo leva a crer que ele será e tudo mais. Assim. Acho que poderia ter sido uma condução diferente e mais do que isso, espera uma semana,
não enfrenta o São Paulo na Copa do Brasil, sabe? Acho que daria para evitar alguns tipos de coisa, sabe? Mas eu amo que o futebol, ele é um roteiro que não dá ponto sem nó. O São Paulo ganhou mais uma vez do Flamengo com o goleiro deles errando com a bola no pé. Isso é lindo de morrer. Então, sinto muito, Rogério Ceni, você de novo tomou um pau do São Paulo, como tem sido desde que você parou de jogar com essa camisa, né? O São Paulo é muito maior que você, cara. É só isso. Eu entendo perfeitamente porque vários amigos estão pensando da mesma maneira. A única coisa é que eu sempre achei que o Rogério Ceni se preparou para ser técnico de futebol, não para ser técnico do São Paulo Futebol Clube. E é justo, natural, ele está buscando dele, enfim, e essa paixão vem do torcedor mesmo, é algo que talvez ele não tenha ideia. Mas enfim, vamos lá. Ô, Ivan, peraí. Fala, nesse assunto, quem tiver interesse em acompanhar nosso debate, que foi muito bom no YouTube do Isso é São Paulo na última terça-feira. Então, tá lá, a gente teve a Pri, a gente teve o Sérgio, foi um debate muito legal sobre a saída do Rogério Ceni para o Flamengo. Ótimo, perfeito. Vamos lá, Eduardo Afonso, vamos passar a régua então no assunto Flamengo, as suas considerações finais, por gentileza. Eu vou dar só uma pitadinha, né? E aí não posso nunca querer me comparar ao Luca, né? Porque é uma visão totalmente diferente, né? Mas eu fico muito à vontade de falar sobre o Rogério, para o seu repórter que mais fez jogos dele, que acompanhou a carreira desde o começo até o final, até de técnico e tudo mais. O futebol ele é muito diferente mesmo do que as outras profissões, mas ao mesmo tempo, cara, ele é muito de uma única oportunidade. E aí, cara, não dá para esperar o trem passar 2 vezes no mesmo lugar. E aí até vou citar um exemplo, né? Hoje eu conversei com o Dodô, para o Dodô falar um pouquinho do Brenner, porque o Dodô foi um jogador que chegou no São Paulo do Nacional, e na primeira temporada dele, ele chegou bem moleque, ele tinha acabado de subir, e a primeira temporada dele foi horrível. Aí ele foi para o Paraná Clube, não jogou nada no Paraná Clube, voltou, e aí fez aquela temporada de 97, de 54 gols em 69 jogos, que é fantástico, é um negócio absurdo, né? E entre as conversas, a gente falou sobre o trem passar. Eu falei, por que você não saiu para a Europa naquela época? Ele falou, porque o trem passou e eu não peguei o trem. Eu quis ficar mais no São Paulo e aí o trem depois não passou de novo para eu para o time grande. Então, eu acho que é isso. Respeitando muito a posição do Luca, que eu entendo, eu sou torcedor de um time também, eu fiquei puto quando o Renan, que jogava no meu time, foi assistir um jogo do São Paulo na arquibancada torcendo, e se expôs a isso. Fiquei puto. Tipo assim, foi o primeiro a ligar para o presidente da Portuguesa e falar, o Renan não pode jogar mais a Portuguesa. Não pode, ele tem todo o direito de torcer para o São Paulo, mas não se expor numa matéria, numa arquibancada. Vai lá, torce quietinho e volta para casa, até ele parar de jogar. É a mesma coisa que o Luca está sentindo. Então eu entendo perfeitamente, mas acho, vendo pelo esse lado jornalista, racional, que o trem passa uma vez só. Muito bem. Vamos lá, sobre o Flamengo. Aline Fanelli, o que é que você pensa sobre o jogo da volta? Claro que a gente vai projetar muito mais no começo da próxima semana, tem live, tem tudo mais. Mas, enfim, o que você acha aí, o tamanho da vantagem do São Paulo para o segundo confronto? No interior, a gente fala que cavalo arriado passa uma vez só. Jeca. Que jeca, que respeita a minha história. Tem uma vantagem? Tem-se uma vantagem de um empate. Mas eu acho que não pode pensar nela quando entrar em campo. Porque tomou um gol ali e acabou. Um minuto de bobeira, acabou. Então tem que manter a concentração. Eu não sei se a gente já tem alguma informação se o Tietê volta ou não volta. Será que ele vai ter condição? Há uma possibilidade, depende do teste de segunda-feira que vai ser feito no elenco na volta de Fortaleza. Se nesse teste não acusar, ele já fica à disposição. O problema é que o cara tá parado 10 dias, né? Só fazendo manutenção em casa. Existe a possibilidade, e outra, dependendo de como a doença o atingiu, né? Me parece que ele não teve sintomas, não sei também se perdeu massa, né? Como é que isso funciona, como que poderia prejudicar ele nesses primeiros dias de retorno, então talvez até, mesmo que ele esteja à disposição, o Diniz pode pensar em continuar com o que ele vem utilizando agora. Mas, Ivan, acho que é isso, o São Paulo tem condições de se classificar, mas acredito que é um duelo ainda muito aberto, muito cheio de possibilidades, principalmente pelo que a gente viu no Maracanã. As duas equipes têm qualidade, as duas equipes têm condições. O Rogério já vai estar com um pouquinho de mais de treinamento nessa equipe do Flamengo. Talvez a gente enxergue um pouco mais da cara dele nesse duelo. E não dá para apontar favorito, não. Acho que vai ser equilibrado, independentemente dessa vantagem do empate do São Paulo. E aí, Lucas? Eu acho que o São Paulo obrigatoriamente tem que jogar na mesma rotação que entrou no Maracanã, que jogou aquele jogo no Maracanã, que jogou no Palestra, que jogou no
no Beira-Rio, enfim, o São Paulo tem que entrar numa rotação alta. Se entrar numa rotação baixa, pode tomar 1-2, quando vir já está, enfim, tendo que correr atrás do placar. Se o São Paulo jogar concentrado, como jogou no segundo tempo ontem, neutralizando o Flamengo, o São Paulo neutralizou o Flamengo no segundo tempo. Foram 4 chances para cada lado. E eu acho que as outras chances de gol do Flamengo, que foram um pouco maiores, teve mais número de chutes a gol e tudo mais, foram provocadas por erros do São Paulo. O São Paulo jogar como jogou o segundo tempo, o São Paulo classifica. Porque, de verdade, meu, a gente meteu 6 gols nos caras em 2 jogos, meu. Sim, a gente sabe como atacar. A zaga do Flamengo é fraquíssima. Se jogar o Rodrigo Caio, então, pior ainda. Eu estou quase orando para Rodrigo Caio jogar, porque, assim, se tem uma coisa que o Rodrigo Caio sabe fazer de bom na vida é falhar no Morumbi. Então, vamos lá, vamos torcer. Ô, louco. Muito bem, vamos lá. Vamos projetar, então, Edu? Fala. Eu acho, assim, 3 preocupações para o São Paulo. Uma é que o Rogério vai estar uma semana a mais com esse time. A segunda é que o Everton Ribeiro e o Pedro vão voltar do Uruguai e vão jogar. E o Everton Ribeiro, principalmente, muda muito o potencial do Flamengo num setor muito importante que é o meio-campo. E a terceira é que o São Paulo tem decidido muito mal as coisas no Morumbi. Essas são as 3 preocupações. Ponto positivo. Se fosse o Cuiabá, eu estaria mais preocupado. Contra time bom, o São Paulo tem jogado bem. Tá. E agora a gente tem que projetar... E você? Eu sinceramente... Ele vai com o pessimismo dele. Eu ainda acho que o São Paulo não passa confiança. Eu não consigo. E não passa pelo Flamengo? Não, eu acho que ainda o confronto ele não está decidido, ele está longe disso. Acho que o Flamengo é uma equipe muito poderosa, muito forte tecnicamente. Não sei o quanto o Flamengo vai melhorar em uma semana, mas, cara, o que aconteceu no Campeonato Paulista, o que aconteceu na primeira fase da Libertadores e o que aconteceu na Copa Sul-Americana não me deixa confiante. Então, eu vou ficar em cima do muro, não faço a menor ideia do que o São Paulo vai poder fazer na próxima quarta-feira contra o Flamengo. Eu estou esperando de tudo, eu não consigo ter essa confiança, enfim. É uma evolução, Aline, é uma evolução. Normalmente ele já estaria falando, vai ser uns 3-0 pro Flamengo, porque nós não temos... Mas já tá em cima do muro. Vai, Ivan, parabéns. Cara, evoluindo. Mas eu entendi o que o Ivan falou, de que já foi eliminado tal pro Lanús, mas eu não sei, eu sinto que parece que dessa vez é um pouco diferente. Não, a sorte está do lado. A sorte, ela parece estar ao lado do São Paulo, pelo que vem acontecendo. Antes, por exemplo, o São Paulo não poderia dar sopa pro azar, porque com certeza ele seria penalizado. E a bola dos caras não está entrando. E isso, cara, São Paulo, para de iludir. Vamos continuar aqui, sabe, tranquilinho. Porque, assim, você se ilude, no final das contas não acontece nada. Vamos passar para o próximo tema, vai. Fortaleza. Eu não sei se o meu comentário cortou, acho que deu um problema aqui na minha conexão. Eu ia falar que eu não sei, mas diferentemente das outras eliminações, eu sinto que agora tem alguma coisa de diferente. Não sei se é, tipo, a vontade... Foi? Foi, mas é importante. Só para complementar, então, porque caiu a internet, enfim. Não sei, mas talvez por ser o Rogério Ceni, por já ter vencido o Flamengo 2 vezes, acho que o cenário pode ser diferente dessa vez. Concordo, cara. O futebol permite essas coisas que a gente... Quem tentar explicar o futebol vai fracassar, vai definhar tentando explicar o futebol. E o Rogério Ceni tá fadado a ser eliminado no Morumbi, infelizmente. Infelizmente não, felizmente os totens vão rir da cara dele. É que, na verdade, eu busco explicações de uma maneira muito racional, né? Então, talvez os deuses do futebol estejam conspirando a favor e eu não consigo controlar essas coisas, então eu não consigo... Você não é um deus do futebol? Não, eu sou um deus grego, é diferente. Ao contrário, mas tudo bem, Ivan. Toca. Você é a inspiração do cavalo de Troia, né, Ivan? Fala sério. Você é a inspiração do cavalo. Muito bem, momento pataquada à parte. Vamos ao jogo contra o Fortaleza. O Diniz já avisou que não vai poupar atletas, ou pelo menos essa é a tendência, não poupar jogadores. É uma característica do trabalho dele, né? Não poupar. Então vamos lá, Eduardo Afonso, o que é que você projeta? Sobre o jogo eu não tenho nem muito o que projetar. Eu acho que o São Paulo tem que ganhar. Tem que ir lá e ganhar. O Fortaleza já vinha numa pequena queda com o Rogério.
e acho que agora vai sentir a falta do Rogério, da liderança e tudo mais, e não sei se o Chamusca vai ter tempo de conquistar aí essa confiança rapidamente, né? Perdeu no meio de semana para o Bahia numa partida antecipada, o Wellington Paulista estava desgastado, voltou a ter chance, enfim, mas o São Paulo está pensando em título, em aproveitamento, tem que ir lá e ganhar. Minha dúvida é quem vai ser o substituto do Luan. E aí o elenco do São Paulo não se mostra preparado para essa vaga, né? Porque o Tietchan está fora, que era o volante principal do São Paulo antes da mudança. O Hudson não está mais, seria hoje uma opção boa para essa posição, não está, na minha opinião, o Jusilei também não. Então não tem primeiro volante no grupo. Não dá para subir o menino da base lá, o Marcos, porque não jogou nunca. Eu optaria, mesmo sem o Arboleda, pelo Léo na zaga e o Diego Costa à frente, como primeiro volante. Essa seria a minha opção mais simples, porque o Diego está acostumado com o time, porque vem jogando bastante, o Léo e o Diego não teria nenhum problema, o São Paulo até poderia jogar como uma espécie de 3-5-2 em determinado momento do jogo e tudo mais. Mas eu hoje sugeri aí numa pesquisa na minha rede social se podia ser Sara mais recuado, Hernanes, e a torcida tem pedido chance para o garoto Rodrigo Nestor. Ele não é primeiro volante, ele é um jogador mais para segundo até um terceiro homem de meio campo. Eu não sei se ele encaixaria, se não seria muita responsabilidade colocá-lo no time logo de cara como titular que primeiro volante. Mas é o que a torcida, pelo menos a grande maioria, quer. As duas opções que mais pediram aqui na minha pesquisa são Rodrigo Nestor e Léo na zaga com o Diego Costa à frente. Não sei se vocês têm alguma outra possibilidade que possa ser testada pelo nosso professor Diniz. Aline. Não consigo enxergar outra possibilidade com esse elenco, não. A não ser que ele abra o time. Daniel Alves na cabeça de área, 2 meias e 3 atacantes. Mas aí... Cara um pouquinho mais tranquilo, né? Ou se ele for com 3 zagueiros, né? E aí ficar com a proteção do time no meio sem o Luan, vai para a zaga. Joga com 3 zagueiros, entre o Léo, fica Léo, Diego e Bruno, Igor, sim, Vinícius e Reinaldo, Daniel, Sara e Igor, Brenner e Luciano. Aí ele joga com um time mais com 2 alas, mais como, né? Reinaldo e Igor como alas e foi 3 zagueiros. É uma outra opção. Mas também. Aí eu acho que nesse aspecto entra mais o esquema de jogo que ele utiliza com sim, o Diego de primeiro volante. E aí o Léo na zaga, verdade. Eu sugeri uma loucura ali na pesquisa. Juan Fran de volante e Igor Vinícius de lateral. Seria muito fora da casinha o Juan Fran ali fazendo a proteção? Eu também muito fora da... Você acha muito, Aline? Não, mas muito porque você acha que o Diniz não testa ou muito porque ele não tem condições de fazer essa função? Eu acho que um jogo mais pegado ali por dentro, não sei se ele daria conta. Vocês concordam? Eu acho muito complicado. Vamos ter que esperar um pouquinho aí para ver que... É óbvio, né? Vai ter que esperar até o jogo. Uma hora antes do jogo, Ivan. Ou alguma indicação, né? Mas por enquanto posso garantir que nessa quinta não teve indicação. Eu testaria 3 zagueiros, sabe? É uma boa possibilidade também. Vocês não conhecem, gente? Como comporta com 3 zagueiros, 2 alas ali abertos. Vê como vai. Eu acho que o Fortaleza é um time bem acessível para testar isso. Campo Grande, em má fase. O Fortaleza está apanhando de todo mundo. A minha dúvida só, Bob, é se ele já treinou isso, entendeu? Sim. Se ele já treinou. Porque o Diniz é um cara que coloca exatamente o que treina. E eu não, pelo menos no tempo que a gente frequentava o CT, em nenhum momento a gente vê ele treinando com 3 zagueiros. Ou esboçando essa possibilidade. Teremos uma novidade, sem dúvida nenhuma. Realmente está muito difícil para a gente apresentar uma solução aqui, ou algo que realmente seja viável, assim, de cara a gente pode pensar numa possibilidade. Mas enfim, vamos lá. Chegamos ao final de mais um IESP. Suas considerações finais, Eduardo Afonso. Ganhar do Fortaleza, procurar não perder jogador e ir com tudo para cima do Flamengo e passar, não importa como passar. Isso vai dar força suficiente para o São Paulo. Primeiro, pensar no título inédito da Copa do Brasil, que aí vai ficar 4 jogos, não vai ser a primeira vez, mas vai ser mais uma vez. E depois vai continuar sendo muito forte no Brasileiro, estando nas semifinais da Copa do Brasil. Isso também dá um respaldo de força no Brasileiro. Boa, muito obrigado, Dudu. Vamos lá, Luca Bop, as suas considerações, por favor. Acho que se o São Paulo jogar para o gasto contra o Fortaleza, como jogou contra o Goiás, ganha, que é importante continuar pontuando, mas acho que toda a concentração do time tem que estar para quarta-feira, porque concordo com o Edu, se o São Paulo derruba o Flamengo com autoridade, o resto do Brasil inteiro, todos os times olham para o São Paulo do tipo, opa, vamos ter que respeitar que os caras estão começando a ganhar tamanho, e aí a gente chega para jogar contra provavelmente o Grêmio
com outra história. Fernando Diniz será o treinador a ganhar a Copa do Brasil pelo São Paulo, informei. Pois é. Se o São Paulo realmente passa do Flamengo, a moral eleva, e aí a gente conhece como é um time grande com a moral elevada numa reta final de temporada. Vamos lá, Aline Fanelli. Muito obrigado, Lucão. Vamos lá, Aline. Vamos lá. Uma única dúvida é, final única ou final em 2 jogos da Copa do Brasil? Boa pergunta, Aline. Eu tô em dúvida. A gente já teve essa dúvida na live. O ano passado foram 2 jogos, né? Mas a CBF agora queria dá mudar. um Google mas enfim, aí, né? É isso que eu tô fazendo enquanto vocês estão falando, né? Mas eu não consegui agora ainda. Vamos ficar nessa, vamos esperar. Jogo único. Então estará 3 jogos de ser campeão. E já tem cidade definida ou é na cidade do melhor campanha? Peraí. Acre. Não, Amapá. eu acho que é Campo Neutro. Tá bom. 10 de fevereiro, peraí que eu achei o link. Então, acredito que contra o Fortaleza vai ser um teste legal para ver uma possibilidade a mais nesse time do São Paulo, né? Já que a gente vinha acompanhando há muito tempo o Luan nessa sequência. E aí, concentração. Precisa se concentrar no jogo contra o Flamengo na próxima semana e aproveitar, não jogar pelo empate, mas saber aproveitar quando entender o jogo e usar essa vantagem se ela for necessária. Show de bola, tá de bom tamanho. Muito obrigado, Aline Fanelli, Luca Bop e Eduardo Afonso, que fizeram comigo mais um IESP, o podcast do Isso é São Paulo, sempre disponível para você no Spotify, no Deezer, Apple Music e no Castbox. Além das nossas redes sociais, você pode nos encontrar nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, @IESPOficial, além do nosso canal no YouTube, Isso é São Paulo. Inscreva-se no canal, aceite as nossas notificações e compartilhe nos grupinhos de WhatsApp. Até semana que vem, galera. Tchau.